Olá, turma do sexto ano, tudo bom? Vamos a mais um assunto, essa semana referente à semana 5, e os conteúdos a gente vai retomar aos sistemas de numeração decimal, certo? Na parte que é de leitura de números, de classes e de ordens, vamos retomar esse assunto para lembrar mais um pouquinho. E também vamos ver alguns problemas que envolvem adição de números inteiros. Quais são os nomes chaves, as palavras-chave que tem nos problemas, para a gente saber que é de adição, que é de mais, certo? Então, vamos lá? Então, vamos começar relembrando aqui, ó, lendo e escrevendo os números. Então, todo aluno que for assistir esse vídeo, que seja meu aluno, vai ter que copiar essa tabela, porque é importante memorizar os nomes dessas classes, tá bom? Então, o sistema de numeração decimal, que é o nosso, que é aquele que tem 10 algarismos, do 0 ao 9, tá? Eles são lidos ou escritos mais facilmente quando separados por grupos de 3 algarismos, tá bom? E a gente começa a fazer essa leitura da direita. Então, olha só, por exemplo, aqui eu tenho a primeira classe. A primeira classe tem 3 algarismos, que é a unidade, a dezena e a centena. Quando o número tem mais do que 3 algarismos, por exemplo, tem 4 algarismos, ele vai ter 2 classes. E aí o nome dele, a leitura dele vai ser a partir daqui, dessa segunda classe. Então, se tiver aqui na unidade, será 1000, tá? Então, aqui na segunda classe, a gente vai fazer a leitura chamando isso aqui de 1000. 12.000, 100.000, 200.000, o número que tiver aqui, 1000, tá bom? E aí o restante. Mas se o número tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, 7 números, 7 ordens, então, a leitura dele vai ser milhões, certo? A leitura dele vai ser milhões. Então, por exemplo, se tiver aqui 1, se eu tivesse aqui um número aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que número é esse, professora? 1 milhão, certo? 1 milhão. Ou seja, a leitura depende de quantas classes o número tem. Então, vamos usar uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, este exemplo aqui, eu tenho este número, que tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. 5 algarismos, vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então vai estar nessa casa aqui, ó, na casa dos mils, na classe dos milhares, que a gente chama de 1000. Então, eu vou fazer aqui a leitura, ó, cada 3 números eu vou fazer, ó, 15.000, ó, 15.000, e aí faz a leitura do restante, ó. 606 unidades. 606. Certo, gente? Agora, esse número bem grandão, olha, a cada 3 eu te faço divisão, ó. A cada 3 eu faço divisão. Eu vou ver que tem uma classe, 2, 3 classes. 3 classes, então meu número vai estar no nome dos milhões, ó. A terceira classe é dos milhões. Então, esse número vai ficar, ó, 5 milhões, ó, 5 milhões, aí vem, ó, não tem nada na segunda classe, não faz a leitura, tá certo? Pula os mils, né, aqui seria 0.000, mas não bota, e aí faz E 254, E 200, E 50 e 4. Certo, gente? É assim que faz a leitura, ok? Agora que vocês lembram o que são classes e o que são ordens e sabe fazer a leitura do número, vamos agora aos problemas de adição. Adição, vamos lembrar, tá bom? O algoritmo dele é um sinal de mais, certo? Mais. Deixa eu arrumar isso aqui, que parece outra coisa. Um X. Então, ó, mais uma cruzinha. E aí, eu vou ter aqui, ó, 330 mais 483. Como é que soma isso, professora? Você vai somar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Começando pelas unidades. 0 mais 3 dá 3. 3 mais 8 dá 11. Fica 1 e vai 1, certo? 1 para a próxima casa, que é das centenas.
Então, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 4 dá 8. E assim a gente faz a soma, a adição. Todos esses números aqui da adição, eles recebem um nome especial. Esse primeiro aqui é chamado de parcela, o segundo é chamado de parcela. Se tivesse outros números, seria infinitamente parcelas. E a resposta da adição é chamada de soma ou total, tá certo? Vamos aqui o exemplo, por exemplo, 234 mais 148. Aí eu tenho 4 mais 8 dá 12, fica 2 e vai 1. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 4, 8. 2 mais 1, 3. Esse aqui é a resposta. Então, só para lembrar, ó, isso aqui é chamado de parcela. Parcela. Isso aqui também é chamado de parcela. E aqui é chamado de quê? Soma ou total. Ok, gente? Bom, vamos a um problema de verdade? Nos problemas, eu vou ter duas situações que pode acontecer na adição. Uma é a ideia de juntar, certo? Que é esse primeiro exemplo aqui. E a outra é a ideia de acrescentar. A ideia de juntar está no seguinte problema. Joana estuda do 6º ano. Em sua escola há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total, ou seja, juntar essas duas contas, de alunos dessa escola? Então, vamos juntar. 8 mais 6 dá 14, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 3 mais 5, 8. Então, aqui eu teria, ó, se fosse responder, o total de alunos é 894, certo? Quando tivermos um problema com a ideia de acrescentar, vamos ter a seguinte forma, vamos. Vimos que na escola de Joana há 894 alunos, realmente, está aqui conferido. Se 87 novos alunos forem matriculados, ou seja, acrescentados ao que já tem, quantos alunos a escola passará a ter? Então, eu tenho 894 mais 87. Acrescentei. 4 mais 7 dá 11, vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18, vai 1 de novo. E 1 mais 8 dá 9. Aqui eu te respondo, olha. Quantos alunos a escola passará a ter? A escola passará a ter 981 alunos. Certo? Ótimo. Então, vamos agora a um outro problema aqui, ó. Esse problema está no livro de vocês, na página 39, certo? O governo organiza periodicamente campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Numa dessas campanhas, um determinado município foram vacinadas 11.000, olha, vou separar em duas classes, para saber que aqui é 11.296 crianças, certo? Do centro urbano. E 1.000, veja, separei de novo para poder ler, ó. 1.000, ou tanto faz 1.649 crianças da zona rural, certo? Quantas crianças foram vacinadas nesse município? Então, aqui eu tenho a ideia de juntar as crianças da zona urbana com as crianças da zona rural, certo? Vou juntar. Então, 11.296 da zona urbana, mais 1.649 da zona rural. 6 mais 9 dá 15, vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 4, 14, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 1 mais 1, 2. E 1, tá? Então, se eu fosse responder, a pergunta é: quantas crianças foram vacinadas? Foram vacinadas 12.945 crianças. E aqui tem uma curiosidade, gente. A poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, era uma doença, ainda é uma doença, mas ela foi radicalizada devido à vacina criada por Albert Sabin, que dedicou muitos anos de sua vida para descobrir uma vacina que combatesse, que fosse eficiente contra o vírus. Então,
A poliomielite, ela é causada por um vírus, tá? Então, se era por vírus, qualquer um podia ser contaminado, como está acontecendo agora no coronavírus, entendeu? Então, nessa época, se descobriu, foi em 1959, ó, nem foi há muito tempo, né? Se for considerar direitinho, e descobriram-se uma vacina para combater isso. E o que acontecia quando as pessoas eram contaminadas com esse vírus? As crianças, principalmente, elas ficavam paralíticas, elas não conseguiam, ela perdia movimentos dos músculos, atrofia dos músculos, eles não evoluíam, então eles não conseguiam ter mobilidade. Então, algumas crianças, hoje, a gente ainda consegue ver pessoas que tiveram esse vírus, que não tinha vacina na época, e que hoje sofrem consequências disso, infelizmente. Aqui nós temos o número 2. A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola, de acordo com o sexo. Vejam, vamos lá, vamos tentar entender o que é essa tabela. Ó. Na tabela eu tenho meninas, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. É como se fosse manhã, tarde e noite, tá certo, gente? Então, e meninos também, manhã, tarde e noite. Aí a pergunta é correto afirmar aqui, letra A? Vamos fazer aqui letra A. O que está perguntando aqui na letra A? Todos os turnos têm o mesmo número de alunos? Vamos ver, ó. No primeiro turno, nós temos 135 meninas mais 120 meninos. Aqui dá 5, 5, 2. No segundo turno, nós temos 120 mais 115. 5, 3. Não tem a mesma coisa. Já dá para descobrir que não é verdadeira essa aqui. Então, essa aqui já é falsa. Tá? Mas vamos comprovar aqui no terceiro turno. Só para ter certeza de quantos vamos ter aqui, ó. 105 mais 125. 10, vai 1, 3. Tudo diferente, tá vendo? Então, vamos lá. Então, a letra A é falsa. Vamos ver a letra B? A escola tem um total de 360 alunos. Será que tem isso tudo mesmo? Vamos somar, quantos alunos tem nos 3 turnos. Então, no primeiro turno eu tenho 255, mais no segundo turno 235, mais no terceiro turno eu tenho 230. Vamos somar isso. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 6 mais 3 dá 9, 9 mais 3 dá 12, vai 1. 3, né, que é 1 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7. A pergunta é, a escola tem um total de 360 alunos? Falso também. Falso. C, o número de meninas é maior que o número de meninos. Aí a gente tem que fazer, gente, vamos fazer. Eu vou colocar outra cor para poder não ficar tão confuso, tá? Vamos colocar aqui outra cor. Vamos colocar um azul. E a letra C aqui, ó. Quantas meninas tem? Meninas nós vamos ter 135. Vou colocar assim, meninas. Meninas. Eu vou ter 135 mais 120 mais 105. Vamos somar isso. Aqui eu tenho 5 mais 5, 10, vai 1. Aqui tenho 4 mais 2, dá 6 e 3. Então, eu tenho 360 meninas. E quantos meninos? Vamos colocar aqui, meninos. Meninos eu vou ter 120, mais 115, mais 125. Tá? Eu tô olhando pra cá, ó. Meninos. Depois eu olhei pra meninas aqui em cima, tá bom? Aqui, ó, 5 mais 5 dá 10, vai 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. Mesma coisa, ó, 1 mais 1, 3. Então, o número de meninas é maior? Falso. O número de meninas é igual ao número de meninos, tá certo? Então, a única resposta que pode ser verdadeira é a letra D, mas vamos ver se é verdade. O terceiro turno tem 230 alunos. É verdadeiro. Onde é que está essa resposta, professora? Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Nós tínhamos feito aqui essa continha. Agora vamos entender um pouquinho sobre as tabelas. A gente vai tentar organizar uma tabela e também fazer a leitura dela, tá bom? Então, para começar, observe o seguinte, olha. Eu peguei um tema bem legal que é sobre Copa do Mundo, tá? A primeira Copa do Mundo de futebol, ela foi realizada em 1930, no Uruguai. Aqui, ó, a primeira foi em 1930.
certo? E as seguintes, elas ocorreram a cada 4 anos, como acontece hoje em dia, já conhece esse tipo. Porém, houve uma parada entre 1942 e 1946, porque foi cancelado esse período de Copas devido à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, gente, ela aconteceu, ela foi deflagrada, ou seja, decretou-se que iniciou nesse período de 1 de setembro de 1939 até 2 de setembro de 1945, ou seja, 6 anos depois, né? 6 anos de guerra, 6 anos de guerra mundial. E dessa forma, muitos países ficaram fora e não podiam ter Copa. Não aconteceu, porque como é uma guerra mundial, muitos países do mundo inteiro estavam envolvidos e infelizmente não podia acontecer esse acontecimento histórico que é a Copa do Mundo, que é onde a gente une os países, né? Através do esporte, um dos esportes. Aqui nós temos uma tabela em que diz o seguinte. A primeira pergunta é justamente sobre isso. Esse quadro que está aqui do lado, esse quadro, ele tem 3 colunas, ó. Essa primeira coluna aqui, essa primeira coluna, que fala sobre o ano que ocorreu a Copa. É justamente isso que ele quer saber, ó, que informação corresponde a cada coluna. Então, na coluna 1, eu vou ter o ano da Copa. Naquele momento. Na coluna 2, eu vou ter o país que ocorreu a Copa. Ocorreu. País que ocorreu. E na coluna 3, eu vou ter o campeão, o país campeão. Certo? Então, aqui, por exemplo, em 1930, que foi a primeira Copa do Mundo, ela aconteceu no Uruguai e o próprio Uruguai ganhou, por incrível que pareça. E 4 anos depois, a Copa aconteceu na Itália, tá? E quem ganhou foi a própria Itália, por coincidência também. Lembrando que esses países sedes, eles são sorteados, tá certo? Não é assim uma escolha aleatória, não. Há um sorteio para ver quem é que vai sediar a Copa. Tá? 4 anos depois, olha, 8 anos depois da primeira Copa, 4 anos depois da segunda, foi na França, mas dessa vez quem levou o prêmio foi a Itália. Em 1950, o Brasil sediou a primeira vez, olha, em 1950 o Brasil sediou a Copa do Mundo pela primeira vez, mas quem ganhou foi o Uruguai. Então aqui o Uruguai se tornou o bicampeão mundial, olha, ele ganhou já tinha ganho uma vez, e pela segunda vez ele ganhou a Copa, ele ficou sendo bicampeão, tá? Depois foi para a Suíça, Suécia, o Brasil depois só repetiu essa cena em 2014. Mas aí ele não ganhou, quem ganhou foi a Alemanha. Só que o Brasil também ganhou algumas vezes, ó, ele ganhou aqui, ó, 3, 4, 5. O Brasil ele ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, por isso que ele hoje é pentacampeão, certo? Pois bem, então, mesmo ele não tendo sido sediado várias vezes, né? Sido sede do lugar onde a Copa do Mundo aconteceu, ele foi campeão aonde ele passou. Alguns lugares que ele passou, certo? Interessante essa questão. Então, a primeira questão aqui era saber identificar o que significa dizer nessa tabela. Isso é uma tabela, viu, gente? Nessa tabela, o que eu tenho que saber ler? Eu tenho que saber o que são essas colunas e o que significa elas. Então, aqui eu estou dizendo, a coluna 1 é o ano da Copa, neste caso específico da tabela, e aí por diante. A segunda pergunta, importante vocês lerem numa tabela, é a fonte, é a origem dos dados da pesquisa. Qual é a fonte que foi pesquisado nesse quadro? Onde é que eu olho isso? Geralmente a fonte ela fica aqui, ó, embaixo da informação do quadro. Aqui está dizendo, ó, informações obtidas em FIFA. FIFA World Cup Active. Disponível, aí tem aqui o endereço eletrônico disponível. Então, se eu quiser saber a fonte, eu vou dizer aqui, ó, que é a FIFA. Tá? Muito importante isso. Terceira questão, ó, ainda sobre a tabela, tá bom, gente? Eu coloquei de novo aqui a tabela. Vamos organizar a quantidade de vezes que cada seleção foi campeã em uma tabela. Lembre-se de colocar o título e a fonte. Então, o título para isso aqui vai ser justamente isso, ó. Quantidade
quantidade de vezes campeãs. Quantidade de vezes campeã. Por Uruguai. Uruguai ele foi campeão, então eu vou olhar para a terceira coluna, viu, gente? Ó, eu vou olhar para a terceira coluna. Uruguai foi campeão 1, 2, que mais? Só 2. Então, 2 vezes. A Itália foi campeã 1, 2, que mais? 3, 4 vezes. A Alemanha foi quantas vezes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 vezes também. O Brasil, a gente já viu, mas a gente vai conferir, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. A Inglaterra. 1, só uma vez. Uma vez. A Argentina. A Argentina foi 1, 2 vezes. E a França? A França foi uma vez só. 2, quer dizer. 2. E a Espanha, uma vez só. Veja que eu marquei todos os pontinhos, então eu contei todo mundo. E assim eu consigo construir a minha tabela. Mas tá faltando uma coisa aqui, ó, a fonte. Lembrando que aqui a fonte é FIFA, certo? FIFA. E assim a gente monta a nossa tabela. É importante saber disso, tá bom? Olha, o Uruguai ele pode ser chamado de bicampeão. E a Itália, tetracampeão. Aqui também tetra, aqui pentacampeão. Tudo junto, tá, gente? Aqui vai ser só campeão mesmo. Só campeão. Bicampeã, bicampeã, só campeã. Então é importante saber esses nomezinhos que nos dá, tá? É a classificação. Agora vamos misturar um pouquinho, olha, matemática. Lembra dessa nossa tabela que nós estamos trabalhando aqui, os países que foram campeões e que sediaram a Copa do Mundo. Eu pergunto a vocês, olha, desses que foram campeões, certo? Ó, no período de 1930, que é esse aqui primeiro, até 2018, quantas vezes a Copa do Mundo de futebol foi realizada no continente europeu? Quantas vezes ela foi realizada? Então, não é os campeões, é a sede. Ela foi realizada no continente europeu. Então, é onde foi a sede. Ele quer saber a sede. Ah, professora, eu lá sei o que é continente europeu ou continente asiático. O que é isso, minha gente? Continente é as subdivisões dos países, certo? Nosso planeta, Terra, é dividido em 6 continentes, certo? O primeiro continente é o americano, que é o maior de todos, em termos de extensão, certo? Eu acredito que seja o maior de todos. Depois vem, a ordem não importa, tá bom? Mas aí eu tenho o continente africano, que fica nessa região amarela. O continente europeu, que é essa aqui mais escura, um vermelho mais escuro. A Ásia, que é grande também, olha, bem essa parte vermelha mais clara. A Oceania, que é esse roxinho. E a Antártica, que é essa parte azul, tá bom? Então, existem 6 continentes divididos no nosso mundo. É importante saber disso. O europeu, ele vai ficar nessa região aqui, ó. O europeu vai ficar nessa região. O continente asiático vai ficar nessa região aqui, certo? O continente americano vai ficar nessa região. E o continente africano vai ficar nessa região. Então, aqui eu não estou perguntando nem o continente da Antártica e nem o continente oceânico. Porque nunca foram sediados nenhum país nesses lugares, tá certo? Pois bem, então vamos lá. Aí eu pergunto, será que eu sei onde fica cada coisa? Então, aqui nesse outro mapa, eu coloquei algumas divisões aqui, ó. Aqui tem o nosso mapa mundi, certo? Que eu coloquei para vocês. E aqui eu coloquei a Europa. A Europa tá aqui. Esse aqui é a Europa. Não precisa copiar isso, tá, gente? É só para vocês se situarem. Então, na Europa eu tenho a Rússia. Na Europa eu tenho a Inglaterra, a Alemanha, que mais? A França, a Espanha e muitos outros países, certo? Acredito que eu coloquei todos aqui, ó.
A Itália também é continente europeu. Então, vou voltar para lá. Ó, Itália é europeu, vou chamar de E, tá bom? Europeu eu vou chamar de E. Asiático eu vou chamar de A. Americano eu vou chamar de M. E africano eu vou chamar de F, certo? Então, Itália eu sei que é europeu. França também eu sei que é europeu. Suíça, aqui ó, a Suíça aqui. E a Suécia é bem aqui, ó. Tudo isso é Europa, continente europeu, tá bom? Então, nós temos, ó, Suíça é Europa, Suécia também, Inglaterra também, Alemanha também, olha, aqui também nós temos a Alemanha, ó. E nós temos aqui a Alemanha, tá vendo, ó? A Alemanha também é, aí a Espanha também é europeu, México não, Itália é, França é, Alemanha é, e Rússia. A Rússia é considerada europeu, mas ela pega também algumas partes do continente asiático, certo? A gente tem aqui, ó, Rússia, vendo? Ela pega também alguns países do continente asiático, que é essa parte aqui, ó. A Rússia tá bem aqui, ó. E aqui nós temos, deixa eu voltar lá para vocês mostrarem. A Rússia tá bem aqui, mas também pega alguns países aqui do continente asiático, certo? Mas tudo bem. Os asiáticos que tem aqui é só o Japão. Só o Japão que é asiático, certo? E aí eu vou pegar o continente americano. O americano vai ser Brasil. O americano vai ser Brasil. Uruguai, porque o Uruguai fica bem aqui, bem embaixo do Brasil, ó. Vamos olhar aqui. Aqui é o continente do americano, certo? Onde está o Brasil, ó. Aí aqui embaixo do Brasil nós temos o Uruguai, a Argentina, o Chile, certo? O que mais? Venezuela, as Guianas, Colômbia, Equador, tudo aqui fica na América, no continente americano. Subindo, nós vamos ter o México por aqui, certo? Aqui é o México e algumas ilhazinhas que tem aqui. Os Estados Unidos, Canadá, tudo isso aqui é continente americano, tá certo, gente? Vamos voltar lá. Então, nós temos aqui, ó, Uruguai é americano, Brasil é americano, Chile é continente americano, México é continente americano, Argentina é continente americano, México também, ó, o que mais? E Brasil, também é continente americano. Só sobrou a África do Sul, que é o único país que está aqui nesse período que sediou, que eu vou chamar aqui de continente africano. Então, a pergunta é, no período de 1930 a 2018, quantas vezes a Copa do Mundo de futebol foi realizada no continente europeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 no europeu, certo? Asiático, uma vez, certo? Só uma vez. Americano, vamos ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 americanos. 7 americanos, certo? E africanos, 1, certo? Só um africano e só um asiático. Ok, gente? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos. Não precisa copiar o mapa, tá, gente? Não precisa copiar o mapa, só a tabela e essas respostas numéricas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula e tirem dúvidas.